Oi, pessoal! Oi! Gente, hoje nós estamos aqui em um Fala Gigi com uma participação ilustre, né, de quem é responsável pelo modelo DIR Floor Time no Brasil, quem vestiu a camisa, quem apresentou, quem trouxe essa ciência pra gente, né? Então, Patrícia, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, porque eu tenho certeza que você tem muito a ensinar para todo mundo que vai assistir esse Fala Gigi aqui hoje, né, Amanda? Sim, acho que quando fala de Floor Time, o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo é o seu, Patrícia. Então, assim, a gente está muito honrado de ter você aqui, viu? Obrigada. Eu que estou honrada de estar com vocês, né? Já vi esse projeto nascendo, né? Com Maria Paula ali, pequenininha, e agora esse projeto tomou uma dimensão enorme. Eu acho que todo mundo que trabalha, assim, para o bem, recebe o bem, né? Acho que todo mundo nessa fase está muito holístico mesmo e a gente começou a compreender isso. Não tem por que dar errado, o que a gente faz com a base na ciência e respeitando os limites que cada um tem que ter, né? E que as pessoas às vezes vão ultrapassando. Então eu respeito muito o trabalho de vocês aí. E sei que era esse trabalho maravilhoso que ia acontecer mesmo, com a honestidade, né, e a devoção que foi feito aí esse trabalho, né, durante esses 5 anos que a gente se conhece. Isso mesmo, Paty, eu sou muito grata a você, porque se hoje eu conheço do modelo e me apaixonei pelo modelo, é porque eu te tive como mestre e eternamente você será minha mestre, né? Eu falo que eu tenho muito a aprender com você. A cada vez que eu te encontro, eu saio renovada e indico todo mundo a conhecer o seu centro, porque é realmente uma referência. E você citou aí, né, a questão da ciência do nosso modelo. E muitas vezes as pessoas questionam isso, né? Como é que é isso? Explica um pouquinho para o pessoal. O DIR Floor Time, ele tem comprovação científica? Eu não entendo como é que se tem pessoas ainda questionando sobre isso, né? O que hoje acontece quando me perguntam muito isso nos workshops, eu sempre encaminho para o icdl.com, né? E lá no icdl.com tem uma parte que é resource, que é justamente pesquisa. E eles vêm updating essa página a cada mês ou de 3 em 3 meses com todas as pesquisas mundiais de legitimação ao modelo. As últimas, por exemplo, que lançaram, sem ter comparação entre ABA e Floor Time, mas Denver e Floor Time, mas o que eles estão agora tentando legitimar, do que comparar, fazer pesquisas de comparação, é justamente pesquisas de impacto, né? O que o CDI impactou na formação, o CDI não, o que o DIR impactou na formação daquele adolescente quando ele começou aos 6 anos. Então isso já tá saindo como pesquisa de dizer, olha, eu sou regulado, eu aprendi a me regular, eu encontrei meus pais, porque o mundo do autismo é um mundo muito difícil. O que a gente vai querer são respostas, e essas respostas a gente quer positiva. Então hoje, quando a gente entra nas páginas dos grandes institutos, a gente vai ver vários autistas falando sobre essa resposta desse modelo. Então, se eu hoje tivesse um filho com autismo, eu ia querer ouvir um autista falando da resposta do ABA, da resposta do Denver, da resposta do DIR, da resposta da inclusão, e não o que é que os médicos estão dizendo. Eu quero saber a resposta. E como o modelo do DIR ele valida as diferenças individuais, a minha resposta pode ser diferente da de Paula, da de Amanda. São respostas diferentes. Então, a gente termina caindo na discussão. O que é validado é para ser em série, então eu prefiro as coisas não validadas. Mas mesmo assim, o DIR está com muita validação científica. E assim, a gente sabe que é um modelo desenvolvimentista, né? Mas o que isso significa, né, na prática? O que é ser um modelo desenvolvimentista? Olha, quando a gente fala de desenvolvimento e comportamento, isso vem tudo da história dos psicodinâmicos, né? A gente vai falar de Winnicott, a gente vai falar de Vygotsky, a gente vai falar desses psicodinâmicos teóricos que acreditavam no ser. Existe um ser.
né? E a gente vai, dentro desses psicodinâmicos, Dr. Greenspan, logicamente, que ele não tem um clique e fala, vou criar esse modelo. Ele vai ter toda uma parte da psiquiatria, uma influência muito grande da psiquiatria, uma influência muito grande desses psicodinâmicos, desses biólogos também que falavam sobre as questões ambientais. E aí ele vai criar esse guarda-chuva, como a gente chama essa umbrella, esse guarda-chuva, e vai falando, uau, o que é que tem aqui? Aqui eu tenho uma criança com atraso motor, aqui eu tenho uma criança com atraso emocional, aqui eu tenho uma criança que está inflamada. Então, eu vou envolver isso tudo, mas com base no ser. Quem é essa criança? E esses psicodinâmicos, eles falavam isso, né? Então, se você for para Vygotsky, você vai ver muita coisa do DIR. Se você for para Winnicott, você vai ver muita coisa do DIR. Assim, exemplos que eu estou dando, né? Mas também, se você for para a família, a influência da família no indivíduo, já na psicanálise, você também vai ver muita coisa no DIR. Então, os modelos de desenvolvimento são modelos criados com base desses psicodinâmicos, dessa teoria que vem de passados. E os modelos comportamentais, eles vão ser criados nos laboratórios. A diferença é a database, né? Você vai ter o comportamento, por exemplo, o ABA, que é um modelo laboratorial, ele vai ser criado diante dessa pesquisa, diante de tantas crianças que reagiram a tantos estímulos. Mas a gente vai ter que validar, ele não vai validar que uma criança é diferente da outra, porque é um trial, ele vai colocar tudo na mesma pesquisa. Dentro do modelo DIR Time, nós também trabalhamos comportamento. O comportamento, ele faz parte do desenvolvimento. Claro. Né? Então, às vezes as pessoas acreditam assim, vocês como terapeutas DIR Time trabalham ou não comportamento? Nós trabalhamos, mas a gente trabalha em um todo. Claro. O comportamento, ele é uma das etapas da nossa pirâmide, né? E até entrando um pouquinho em relação às evidências científicas, se hoje a gente olhar em relação às comprovações do que é eficaz para o desenvolvimento de uma criança autista, um dos programas qualificados é o programa de treino de pais, né? E é o que a gente faz muito dentro do modelo DIR Time. Nós não acreditamos em treino de crianças. A gente acredita em desenvolvimento da criança, né? A gente capacita os pais a estarem como os filhos, né? Então a gente se torna aliado da família. Vou dar o meu testemunho aqui, né? Porque desde que o Lucas foi diagnosticado, eu não conheço outro modelo. A gente só viveu o DIR Time. E eu acho que a grande diferença que fez foi que eu aprendi como lidar com o Lucas, né? Então, assim, eu acho que faz total diferença, porque ele vive comigo. Na hora que tá lá no shopping, que vai ter o pega pra capar, é eu que tô lá. Não é Maria Paula, não é Ju, não é ninguém. Sou eu e o pai. Então, assim, eu acho que a gente saber como é que lida com a criança, como é que eu ensino o Lucas, que eu consigo ensiná-lo em qualquer ambiente, desde um elevador até no pipoqueiro, eu acho que isso faz toda a diferença no desenvolvimento da criança, né? Dr. Greenspan, ele criou um assessment, né? uma tabela de avaliação que tem como você medir isso. Hoje em dia, as pessoas já estão computadorizando tudo, então tem como ir lá o terapeuta baseado nos 6 níveis, baseado nos 6, 7, 8 níveis. O que é que impacta é que a gente tem que pensar. Quando a gente vai pensar na tabela de desenvolvimento, a gente pensa, essa criança evoluiu, ela já está falando, ela já soluciona problemas, mas ela ainda fica muito no script, ela repete muito. E aí a gente vai vendo que o simbólico ainda está fragmentado para a idade dela, e aí é onde a gente vai para o FES, volta, porque o FES é um assessment, ele é o que vai acessar a criança. Mas aí a gente vai respondendo, e aí a gente faz o porquê. Por que essa criança está solucionando problemas, mas o simbólico está ficando tão difícil para chegar no abstrato? E aí é onde você vai e volta para as diferenças individuais e pensa, essa criança tem uma apraxia, ela tem uma dificuldade
de memorização que impacta nesse simbólico. Então, o DIR ele é todo voltado nas respostas. Então é isso. Por isso que ele fica nos scripts dos livros. Porque é difícil para ele trazer uma memorização espontânea, já que ele tem um cérebro que desafia isso. Então, quem é que me responde isso? As diferenças individuais. Mas, por exemplo, no CDI, que é onde é meu centro, eu tenho uma tabela que os pais vão, né, para a semana intensiva. Inclusive, a gente tem um programa de semana intensiva que justamente norteia os pais com essa avaliação para que eles voltem para casa e possam pensar, tá bom, meu filho vai até aqui, e vai até ali, vai, e ele possa seguir o caminho. Como Paula falou, nós, DIR, treinamos os pais. É um modelo de treinamento para pais mesmo, né? A gente não treina a criança, mas os pais são treinados para justamente dar esse suporte enquanto a criança precisa. Às vezes as pessoas acham que a gente não tem uma escala, né? A nossa escala, o nosso protocolo para medir se aquela intervenção está sendo eficaz ou não, ela é uma escala baseada em desenvolvimento. Então, a gente faz o follow-up dessa criança antes da intervenção. A gente faz a intervenção durante ali 3 meses, 6 meses, aplica a reavaliação nela e vê. Essa criança evoluiu, e mais do que a criança evoluir verticalmente, que é crescer em outros níveis de desenvolvimento, é o que a Patrícia falou para vocês. A gente tem que saber se essa criança evoluiu horizontalmente. Se ela expandiu as capacidades dela dentro daquilo que ela já tinha. Se aquele nível de desenvolvimento está mais robusto, né? Ela está precisando de menos suporte, ela está mais independente. E dentro do Floor Time, a nossa grande preocupação dentro do nosso modelo é muito mais a qualidade da conquista do que as quantidades. Eu tive uma experiência muito importante agora, antes da pandemia, que foi ter ido para Nova York e ter visto a Rebecca School. Eu acho que quem tiver essa oportunidade de poder visitar essa escola, agora não sei com a pandemia lá em Nova York, mas eu estava lá em março, na pandemia, né? E tive a oportunidade de trabalhar uma semana lá e hoje, quem tiver a oportunidade de estar fazendo esse curso comigo, a gente vai estar falando muito sobre o currículo da Rebecca School. A ideia da escola, ela é completamente nova do que a gente tem no Brasil. Não existe ninguém que eu conheça que tenha aplicado um currículo daquele com resultado de 256 autistas em plena Manhattan, uma escola de 15 anos com resultado daquele. Porque é baseado nas diferenças individuais e no que eu posso fazer, e não é onde seu filho está, e não onde você quer que ele esteja. Então, isso é impressionante, a resposta desse currículo para essas crianças com autismo lá, comparado ao que a gente vê do assistencialismo do Brasil. Então, assim, eu acho que está se mudando muito isso, está mudando essa concepção, cada dia mais as pessoas estão viajando, né, para ver que não tem como, essas adaptações daqui ainda são muito precárias, porque ou se tem uma revolução realmente no ensino educacional para o autismo, ou não tem como, essa política de inclusão, ela não é para eles, mas isso não é o nosso tema. Então, a gente já tem escolas validadas cientificamente, como a Rebecca School, que prova que essas crianças conseguem chegar até 22 anos e entrar num processo de trabalho e num processo cognitivo desejado para a idade, como namorar, sair, ter o grupo deles dentro das limitações que o autismo traz. Eu acho que assim, foi fantástico. Acho importante você ter começado a falar sobre inclusão, porque o próximo a gente vai falar com a Carol sobre isso, né? Sobre a parte escolar. E a gente só tem que te agradecer, Patrícia. Assim, foi um aprendizado. Sempre estar com você é um aprendizado muito grande. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu ficaria a noite toda, né? Mas beijo, Paty. Um abraço. Tchau. Beijo, amor. Beijo.